Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma live, num dia muito especial, para compartilhar tantas bênçãos, né, que Deus tem feito. Gente, olha o que eu descobri, que eu tô com uma espinha na ponta do nariz. Mas, gente, não tem o que fazer não, pessoa. Então, mais um dia aqui com vocês. Gente, a pergunta que não quer calar. O que é que vocês estão achando da Semana do Resgate que nós estamos fazendo no YouTube? Tem alguém aqui comigo que está me acompanhando na Semana do Resgate lá no YouTube? Se tiver alguém aqui comigo, me dá um hello para eu saber se vocês estão me acompanhando na Semana de Resgate, onde eu estou compartilhando lives muito especiais com pessoas muito especiais, né? Fizemos ali com o pastor Juscelio, fizemos com a Zenete, com a Camila. Tem sido muito especial, não é isso? E se você ainda não está me acompanhando nessa semana de lives que eu estou fazendo lá no YouTube, eu quero te convidar e já te convidar para a próxima semana, onde nós vamos fazer uma imersão em como você transformar... Obrigada, meu amor, te amo. Em como você transformar a traição. Gente, eu cutuquei, acho que tá ficando mais vermelho, olha isso. Em como transformar a dor de uma traição, a dor de uma crise no casamento, numa grande bênção na sua vida. Então vai ser uma imersão super especial, começa segunda-feira. Se você ainda não se inscreveu, eu quero te convidar para se inscrever. Segunda-feira você vai receber todas as aulas da imersão no seu e-mail, ok? Então, por isso que é necessário você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo, né, Brasil? Perdendo tempo. Porque essa imersão, ela é temporária e, de fato, as aulas elas não ficam disponíveis muito tempo. É uma das coisas que eu mais recebo. Quando a imersão termina, o pessoal manda mensagem para mim. Nossa, Nath, cadê? Eu queria assistir aquela aula. E aí vai sair do ar. Então, fiquem antenadas para que vocês se conectem, né? E todas as aulas vocês vão receber no e-mail. São aulas gratuitas, numa imersão muito especial, gente, onde eu falo muito conteúdo novo que vai ajudar você a virar essa chave, né? A sair desse estado emocional, dessa dor que parece que não vai acabar e te levar para um estado de graça, um estado onde você vai olhar para a circunstância, ela não vai te doer mais. E eu sei que para muitas pessoas parece loucura o que eu tô falando. Eu sei que para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, parece assim, cara, a Nath é muito fora da caixinha, porque ela fala umas coisas que não faz o menor sentido. E é por isso que eu tô fazendo essa live aqui, porque eu já quero convidar aqui a Emanuele. Não sei se ela já tá aí. Emanuele, se você estiver aí, me dá um hello, né? Me dá um oi, pra gente já começar esse nosso tempo. E vocês que estão aqui, eu quero ousadamente falar com vocês, para vocês convidarem o máximo de pessoas possíveis para estar conosco nessa live. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam entender. Eu escutei uma ministração hoje muito interessante. As pessoas me perguntam muito como eu faço para permanecer nesse lugar. Se eu não tenho medo do Beto voltar a me trair, se eu voltei a confiar no Beto, as pessoas me perguntam muito isso. E como que eu faço para não lembrar do que eu vivi, para não sofrer com o que eu vivi? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que um dos segredos que eu creio verdadeiramente que me faz continuar crescendo, continuar vivendo o processo da minha cura, continuar vivendo a minha jornada, é possível? Porque toda vida que eu venho aqui, toda vida que eu vou nas minhas plataformas, toda vida que eu dou aula, eu quero que vocês entendam que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, quando eu me coloco na condição de ser uma calha de Deus, aonde o rio dele flui a partir da minha vida, né? Quando eu me coloco nessa condição de ser uma voz, uma porta-voz de Deus, vocês precisam entender que a água que passa por mim, para trazer refrigério, para trazer renovação, para trazer limpeza, né? Todas as funções que uma água tem, que é a palavra de Deus que eu trago sobre a vida de vocês, ela primeiro passa em mim.
Então, a água, quando passa por mim, ela arranca os meus lodos, ela me lava, ela me dá refrigério, ela faz em mim primeiro antes de fazer em vocês. Então, quando eu me coloco aqui à disposição de compartilhar de novo tudo que Deus fez na minha vida, de trazer uma palavra de esperança, de trazer uma palavra de fé para o coração de vocês, lembrem-se, eu também sou alimentada por isso. E nesse vídeo que eu assisti, eu achei tão interessante, e isso traz muito... Isso é muito real na vida de Jó, né? Quando Jó estava orando pelos amigos, a Bíblia fala que a sorte de Jó foi transformada quando ele estava orando pelos amigos. Mas olha que interessante. Quando Jó estava orando pelos amigos, quando Jó estava ali intercedendo pelos amigos, a vida dele não estava boa. Né? Ele estava doente, ele tinha perdido tudo, a mulher dele tinha mandado ele amaldiçoar o Deus dele, ele estava desacreditado, mas ele estava ali sendo um canal de Deus. Então, quando ele se colocou na disposição do Senhor para ser um canal de Deus para os amigos, o Senhor mudou a sorte dele. Por que eu estou falando isso para você? Porque pode ser que você que esteja aqui me ouvindo, pode não estar no casamento maravilhoso, pode não estar numa vida espiritual fortalecida, pode estar emocionalmente muito abatida, mas eu quero te encorajar, mesmo nesse estado emocional e espiritual que você está, você convidar outras pessoas para estar aqui com a gente nessa live. Porque eu creio de verdade que ser um canal de bênção na vida de outras pessoas pode trazer cura às suas dores. Vocês estão entendendo? Então vamos sim convidar mais pessoas para estar aqui com a gente. Vamos convidar pessoas que podem, inclusive, ajudar outras pessoas. Porque pensa, se eu tenho um conhecimento, me movo ministerialmente nessa área, eu posso também ser um canal de bênção na vida das pessoas. Não necessariamente eu preciso passar pela dor para aprender e ensinar. Então, aqui também pode ser um lugar onde você pode estar pensando assim, nossa, sei lá, minha pastora, minha amiga que trabalha com casais, convida pessoas também que se movem ministerialmente nessa área para estar conosco aqui. Porque o que nós vamos compartilhar, as histórias, tudo que a gente vai compartilhar aqui, pode sim capacitar essas pessoas para ajudar outras pessoas também. Tá bom? Então, vamos lá. Quero dar aí 5 minutinhos para vocês serem bem ousadas, mandar o convite para o máximo de pessoas possíveis, né, para estar aqui com a gente nesse momento, nesse tempo, né, compartilha aí com geral. A gente tem a opção de mandar também o link dessa live nos nossos grupos de WhatsApp. Então, se você tem um grupo de WhatsApp de amigas que você entende que é legal para elas ouvir isso aqui, o que nós vamos compartilhar, manda o link dessa live para elas estarem aqui conosco também e fazer com que essa comunidade de pessoas que acreditam que é possível viver um milagre aumente, né? A gente não pode ser boca do diabo, a gente tem que ser boca de Deus. Porque, gente, compartilhar traição é um negócio absurdo, né? Poucas pessoas compartilham cura da dor gerada pela traição. Mas compartilhar traição, menina, tu soube que fulano traiu ciclano, que fulano tá tendo caso com não sei quem, que fulano se separou. Menina, a gente viraliza notícias ruins numa velocidade absurda, né? Mas viralizar notícias boas, às vezes é difícil. Eu sei que é difícil, mas eu queria encorajar vocês a fazerem isso, tá bom? Deixa eu ver. Emanuele, deixa eu ver se a Emanuele já tá aqui. Emanuele ainda não entrou. Emanuele, quando você entrar, me dá um oi aqui, que eu já chamo você pra gente bater esse papo aqui. Vambora? Deixa eu ver se eu consigo convidar ela aqui. Peraí. Emanuele. Emanuele, eu já mandei para você o convite. É só você aceitar para a gente começar esse tempo. Pronto, agora vira a câmera para você. Eu consegui. Boa noite! Tudo bem? Já estava aqui ouvindo, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom ter você comigo aqui nessa live. Obrigada por você poder servir outras vidas, né, com aquilo que você experimentou em Deus. E eu já queria que a gente já ganhasse tempo. E eu queria, Emanuele, que você contasse um pouco para a gente aqui a sua história. Lógico, é evidente que vai ser difícil a gente contar uma história, mas eu queria que você compartilhasse assim de forma muito
breve o que você viveu no seu casamento, o que você pode estar vivendo, como foi que a Nath entrou no seu casamento, como foi que você me conheceu. E depois, amiga, arrocha o nó contando o que Jesus fez na sua vida. Vamos lá? Seja muito Vamos, bem-vinda. obrigada. Bom, como a maioria das pessoas que estão nos assistindo, eu te conheci no meio de uma dor terrível e no meio de uma separação que não foi de um momento para o outro. Nunca é de um momento para o outro. Eu casei sendo crente, meu esposo também, mas hoje eu consigo entender quando a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola com as próprias mãos as destrói. Às vezes eu achava esse versículo até meio injusto, porque parece ser um peso muito grande, mas na verdade é uma autoridade que Deus deu para a mulher. E ao longo do nosso casamento, eu tive muitas atitudes que refletiam a minha infância sofrida, os traumas que eu sofri. Eu agia de uma maneira violenta, com palavras agressivas, e tudo isso foi minando o casamento, o relacionamento, e no decorrer do caminho nós fomos nos afastando de Deus. Até que chegou um período que eu peguei algumas mensagens no telefone do meu marido, e aí desencadeou um ciúme excessivo, um ciúme doentio, a ponto de eu ficar querendo mexer no celular de madrugada, a ponto de eu salvar prints, porque eu queria mostrar que eu estava certa. E não é que eu não estivesse de alguma forma, mas eu não estava agindo da maneira certa para acabar com o problema, e eu nem sabia como. Peraí, E só um minutinho. Peraí, porque você está falando uma coisa extremamente importante agora. Olha que coisa interessante. A grande maioria das mulheres vive esse equívoco absurdo. Qual é o equívoco absurdo? Você quer ter provas para provar que você está certa. Como se isso... Eu fico pensando assim, o que a gente ganha? nada, Provando que o outro está em pecado e que você está certa. nada. Eu entrei por causa disso, porque eu salvei muitas mensagens e eu entrei num cativeiro tão grande que eu ficava lendo e relendo aquelas mensagens com ódio do que eu estava lendo, só que a pessoa cativa, mais cativa era eu, porque eu estava presa a algo que eu não podia mudar. E isso foi por algum tempo, até que eu sofri uma cirurgia, que eu perdi um ovário, e nesse momento eu fiquei muito fragilizada, e eu entendo que ali já foi o início de um processo de Deus na minha vida, porque eu não me sentia satisfeita, eu não... faltava algo, e era o Senhor. Só que quando a gente está afastado, a gente não tem forças para voltar. E a partir dessa cirurgia, eu entrei num estado depressivo pela cicatriz que eu fiquei, e ali o casamento entrou numa crise de vez, de eu ter pego mensagens, de eu ter postado as mensagens, de eu ter realmente enlouquecido. Mas, na verdade, eu acredito que a gente, quando está nesse estado, a gente faz isso porque quer que as pessoas nos entendam. A gente quer que as pessoas tenham alguma palavra que vai aliviar a dor que a gente está sentindo. Mas, na verdade, não vai. Eu acho que só piora a situação. E aí o meu esposo decidiu que não queria mais o casamento, saiu de casa. E eu, como eu tinha sofrido uma cirurgia, eu não estava trabalhando, eu estava em casa. Eu fiquei sozinha, daquela angústia que só quem passou sabe. Parece que tem um buraco na alma, parece que tiraram o nosso chão, parece que a gente não vai se levantar, parece que o mundo acabou, parece que a vida acabou. E eu falei, e agora? E eu fiquei sozinha em casa e vinha na minha mente pensamentos suicidas. E eu lembro que a primeira vez eu liguei para um casal muito abençoado, que o rapaz até padrinho do nosso casamento, realmente pessoas espirituais. E eu pedi ajuda naquele momento e fui para a casa deles. Depois eu disse, não, preciso voltar para minha casa, vim para minha casa e disse, eu preciso sair daqui, porque eu estava sozinha na nossa casa e eu fui para minha família. Só que eu estava muito ferida, muito machucada, muito decepcionada. E, claro, quando a gente está assim, se nós não tivermos sabedoria, a gente sai espalhando. E é uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer, porque isso é muito destrutivo e não vai resolver o problema de jeito nenhum.
fiz essa viagem, encontrei com a minha família, meu esposo foi até lá. E eu, como a maioria das pessoas que o cônjuge diz que não quer mais nada, eu implorei, eu chorei, eu falei que iria dar certo, queria mudar. Só que eu tinha as mesmas atitudes de antes. E o meu esposo falou: não, a gente não combina, a gente é água e vinho, é água e óleo, a gente não se mistura. E aquilo para mim foi, eu já estava destruída. Só que ali eu entendi que eu não tinha mais saída. E eu me lembro que eu estava na casa de uns amigos que eu fui visitar, e que minha mãe estava lá, e eu procurei na internet sobre divórcio. E tinha um vídeo seu com a Flavinha e o esposo dela, falando antes de divorciar, veja essa live. E eu até tentei mostrar ao meu esposo, mas uma coisa, se a pessoa está cega pelo pecado, ela não vai entender. A mente dela está cauterizada, o coração dela está fechado, e provavelmente Deus está querendo tratar com quem ele falou primeiro. E aí eu olhei os vídeos, vários vídeos, e eu dizia, mas será? Porque como eu já vinha disso há alguns anos, eu achava, houve um período que eu pensava assim, não, eu perdoei. Mas eu jogava na cara na primeira briga. Eu, sabe, tudo que não se deve fazer, quando você joga na cara da pessoa, quando você fica remoendo, quando você fica relembrando, é um sinal claro de que não houve perdão. E eu voltei para o Rio, que eu moro no Rio. E naquela viagem, Deus foi tão bondoso que eu fiquei... Foram 27 horas que eu vim de ônibus. E eu fiquei ouvindo várias lives do seu canal. E eu me lembro que eu chorava, chorava, chorava na volta. E eu dizia, Deus, o Senhor precisa me fortalecer, porque a minha família não é do Rio. Eu não tenho parentes de sangue aqui. Eu falava, Deus, o Senhor precisa me fortalecer, que eu vou voltar para lá e eu vou estar sozinha na minha casa. Eu não sei se é verdade, se é possível realmente que essa cura aconteça, que um dia eu olhe e eu não sinta dor e isso não me machuque, mas eu preciso provar se é verdade. E eu voltei para o Rio e eu sei que você abriu, foi a 5ª turma. Como eu não estava trabalhando, eu não estava recebendo dinheiro, eu estava sozinha, sem parentes. Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? O meu cartão não havia virado. Eu queria fazer, mas eu falei, não tem como. E aí foi fechada a turma e depois abriram de novo. Aí meu cartão virou, eu falei, é agora. Como eu já havia escutado muitas lives, muitas coisas eu havia entendido. E Deus começou a tratar comigo. Mas eu acho que quando eu entrei no curso, foram as chaves que faltavam. Deus começar a virar. Eu lembro que a primeira live você falou sobre Jacó, foi ao vivo, sobre Jacó ter se encontrado com Deus no Vale de Jaboque sozinho, e por isso Deus mudou a identidade dele. Porque eu perguntava, Deus, por que eu estou tão sozinha nesse processo? Porque pouquíssimas pessoas me procuraram, mas eu entendo que nesse momento que a gente fica a sós, nós e Deus, é um momento oportuno para Deus trabalhar e para Deus falar conosco. Eu entendo hoje que Deus tirou ao meu redor todas as distrações, o trabalho, as pessoas, o marido, porque se as pessoas tivessem permanecido ao meu lado, provavelmente eu teria feito como eu fiz diversas vezes, falado da minha vida, falado o que aconteceu, falado que ele estava errado, e eu não olharia para mim. E aí eu comecei o curso, uma coisa que é muito boa, que quando a gente entra no curso, tem muitas pessoas que estão passando por coisas semelhantes, tem pessoas que estão com histórias até mais difíceis, e uma pessoa, ela ajuda a outra. Uma ajuda a fortalecer a outra. Eu lembro que a gente começou campanhas de oração no grupo, campanhas de jejum, e a gente Deixa eu falou... explicar uma coisa para vocês, gente. Ela tá falando aí, a Emanuele tá falando uma coisa que foi muito interessante, sabe, Emanuele? Quando Deus me deu o curso, né, quando eu comecei a viver a jornada do curso e desenvolver toda a metodologia, eu entendia que... Por que eu vivi isso, né? É um lugar de muita solidão. Então, por que é de solidão? Porque com todo mundo que você se relaciona, o assunto é: e aí? Já pediu divórcio? E aí? Já botou ele para fora de casa? E aí, o que você vai fazer? Então, todo mundo que sabe tem essa opinião, que não é conselho, é opinião. E aí, para você não ter que ficar prestando conta do seu fracasso, você se isola. Ou também tem outra coisa muito semelhante que acontece, sabe o que é?
Emanuele, todo mundo te dá mó pilha pra você separar. Então você tem que É, separar, ele tem que pagar, ele vai ver o que ele perdeu, você tem que separar, separar, separar. Quando você separa, todo mundo te abandona. assim mesmo. Todo mundo que fala pra você separar, continua vivendo suas vidas e você se Isso, vê sozinha. E aí é um isso processo muito difícil, porque esse processo da solidão eu vivi. E de fato, eu ficava sempre dizendo assim, nossa, se eu tivesse pelo menos uma irmã para orar comigo, se eu tivesse alguém que eu pudesse, sei lá, desabafar, mas que essa pessoa fosse só um ouvido, que ela não ficasse mandando eu separar e tal, seria tão bom. Por isso que quando eu desenvolvi o curso, o Virando o Jogo, a primeira coisa que eu falei, eu quero construir uma comunidade, que as pessoas elas se ajudem, né? Que uma suporte a outra, que é o que a palavra de Deus fala, né? Quando é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então a gente sempre leva essa passagem para o casamento, mas na verdade isso é a força do relacionamento, né? Então quando eu caio, né, eu tenho uma irmã aqui para me dar suporte. Quando essa irmã cai, eu tenho aqui essa pessoa. Então uma das coisas que eu criei e que eu vi de fato que foi assim muito especial foram as comunidades, porque é isso que você falou. Eu via que a minha dor não era única e que às vezes, outra coisa também que é interessante acontecer na comunidade, é que às vezes, Emanuele, a gente acha que a nossa dor é a dor. Ninguém sabe a dor que eu tô sentindo, o sofrimento que eu tô sentindo. Aí você entra na comunidade, a pessoa conta uma história e se diz, meu Deus, que vergonha. Eu tô dando um piti aqui, isso não é nada. Olha o que essa pessoa tá vivendo. Então, assim, é muito interessante porque a força do grupo, ela é real e necessária, né? é. Ela é necessária. Porque você de fato vai vivendo o que a palavra de Deus fala, né? Uma vai moldando a outra, uma vai ajudando a outra, né? E as meninas fizeram muitas orações, muitas forças, né? Acho que você é da turma da Jamile, né? Sim, da turma 5, Jamile, minha Da turma amiga. Se ela 5. tiver aí, um beijo É. para ela. Você viu aquele Oramos culto muito junto. presencial, Emanuele? Eu não lembro. Você não Eu vê, não, né? ia aí, mas não deu. Eu Esse estava ano em vai ter de viagem. novo, hein? 15 de Se novembro. Deus Se quiser, eu vou prepara. conseguir ir dessa vez. Mas eu consegui encontrar as meninas no meio do caminho, lá em Brasília. Que bênção, E que bênção. E aí você fez a jornada do curso. E aí, qual foi a grande virada de chave nessa jornada do curso que você entrou? Não, primeiro você comprou, você está empregada, comprou no cartão. E aí, como é que foi? eu Que é uma das estava coisas que o sem pessoal mais fala. receber. Nath, eu não tenho dinheiro. Eu estava sem receber. Eu fiquei 5 meses sem receber e sem ninguém de família ao meu redor. E realmente eu não sabia como eu iria pagar. Eu passei no cartão, falei, vou parcelar e Deus proverá. E graças a Deus eu já acabei. Eu posso dizer que nesse período do deserto, Deus foi tão bom que teve mês que eu recebi o maior salário que eu nunca havia recebido na minha vida. Uau. E assim, sem falar com ninguém, sem compartilhar com ninguém, mas eu e Deus. Deus é fiel. E outra coisa, às vezes a gente investe em tanta coisa para se sentir bem, um cabelo, uma unha, um procedimento, uma roupa, um sapato. E eu vou falar, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, por mim. Glória a Porque não Deus. foi algo externo, foi algo interno. Eu saí de um cativeiro que eu vivi por anos. Foi algo que Deus fez de dentro para fora. Eu lembro Amém. que eu comecei a ver as aulas, vi muitas aulas, e eu comecei a mudar as minhas atitudes, mudar a maneira de eu tratar meu marido, embora ele não estivesse em casa, de vez em quando Deus permitia ele vir. Porque Deus permite certas situações acontecerem para a gente agir de maneira diferente. E aí teve um dia que ele olhou para mim e falou: Eu não acredito, você está mudando demais, é uma mudança muito repentina. E aquela hora que a gente respira e pede, Deus, me dá a sabedoria do que falar. E eu falei, dê tempo ao tempo. O tempo vai dizer se eu mudei. E eu me lembro que teve uma noite que ele olhou para mim e falou, você está me constrangendo com as suas atitudes. Porque eu acho que a grande chave do curso é que o curso é uma junção. O curso, as aulas, é um caminho que você já passou e que diz assim, o caminho é aqui. E é você pegar esse caminho, agarrar na mão de Jesus e andar com ele por esse caminho. É a grande chave. As pessoas às vezes esperam respostas prontas. Só que não são respostas prontas porque cada pessoa tem uma história de vida. As coisas que eu preciso mudar talvez não sejam as coisas que quem está vendo precisa mudar. Então, pegue o curso, pegue essas chaves. E eu lembro que você falava de
sobre o perdão, perdoar no espírito, e eu ia para Deus e dizia, Deus, como é perdoar no espírito? Me ensina, eu preciso aprender. E aí eu pegava as aulas, você cita os versículos, eu anotei os versículos no caderno, eu lia e relia, até que um dia a chave virou. E aí também soube destronar o marido. Às vezes a gente acha que destronou, e um dia eu estava vendo as lives e Deus falou comigo, você pensa demais no seu marido. Toda hora você perde o seu sono pensando aonde ele está, o que ele está fazendo. Será que ele está bem? Será que ele está com outra pessoa? Ele ainda está entronizado. Você não pensa em mim o tempo todo. Você não pensa na minha palavra o tempo todo. E aí eu entendi que eu precisava mudar a minha mente, transformar o meu entendimento. Ali virou uma chave. Cada vez que me vinha o pensamento, porque Satanás ele lança setas, ele quer tentar fazer a gente voltar para o cativeiro. Mas cada vez que eu pensava sobre o meu marido, ele trazia à minha mente um versículo da palavra. Eu comecei a mudar a minha maneira de pensar. Isso refletiu nas minhas atitudes. O meu esposo foi, se ele vinha para casa e via que eu estava diferente, que eu tratava ele diferente, eu consegui perdoar ele no espírito. Não é algo que eu fique lembrando. Até eu falei para ele, eu disse assim, poxa, é um assunto que eu não queria tocar, porque para mim já é passado, já está resolvido. Mas eu sei que tem pessoas que podem estar passando pelo que eu passei e vão ser edificadas, como um dia eu fui edificada por alguém que teve coragem de falar. E foi mudando muitas coisas, a maneira de eu agir, a maneira de eu falar, a maneira de eu me portar, a maneira de eu tratá-lo, sem expectativas. Fazer algo esperando algo em troca. Porque eu entendi que Jesus me perdoou sem esperar nada em troca. Quantas vezes a gente erra, Deus nos perdoa e Ele não deixa de se relacionar conosco. O perdão de Deus é pleno. E eu consegui entender o perdão no Espírito. E graças a Deus, eu posso dizer que hoje eu sou livre. Não é algo que dói, é algo que eu lembro e eu digo, Deus, como o Senhor é bom. Claro que o plano de Deus não é que a gente passe por isso, mas às vezes a gente é rebelde e Deus não vai interferir na nossa decisão. A gente Emanuele, vai... a pergunta que eu tenho a fazer para você, que acho que muita gente está querendo saber. E aí, quer dizer que então você conseguiu perdoar e você superou as crises e a dor da traição? Graças a Deus, eu consegui perdoar. É algo que o curso, Jesus, a busca incessante de Deus, eu quero dizer para quem está ouvindo, você é capaz de perdoar e não sentir mais essa dor. Jesus não te fez para viver no cativeiro sentimental de ódio e de rancor. Ele te fez para ser livre. E isso não tem a ver com seu esposo. Primeiro, Deus quer tratar você. Faça por você. Porque a partir da sua transformação, Deus muda o outro e Deus não precisa da sua ajuda para isso. É verdade. Isso é muito interessante que você está falando, Emanuele, porque o que acontece é o seguinte. Primeiro, as pessoas elas têm uma certeza absoluta que não tem jeito. Né? É impressionante como isso é uma certeza que todas as mulheres que estão passando por problema no casamento, elas dizem, cara, ele não muda, ele não tem jeito. Quando você acredita nesse pensamento, esse pensamento é uma incredulidade. Você está em pecado também. Por quê? Porque a cruz, ela está aí para dizer que tudo pode ser transformado. Aí você diz assim, Nath, mas tem o livre-arbítrio. Tem para quem não conhece Jesus. Depois que você conhece Jesus, você já não tem o livre-arbítrio. Você tem um lugar de obediência. Quando você obedece, o próprio Senhor te protege, o próprio Senhor te guarda, Ele te faz experimentar os milagres. Agora, o que é interessante, né, Emanuele? Se você não tivesse vivido essa traição, se você não tivesse vivido essa crise, será que você conhecia Jesus como você conhece hoje? Não, eu acho que isso me fez entender muito mais o amor de Deus. Porque muitas vezes o meu marido vinha para casa e Deus dizia para mim, ame a ele, honre a ele como você me honraria. Ali eu entendi que muitas vezes eu neguei, eu traí Jesus, eu tirei Jesus do lugar que é devido, que é o centro da minha vida, e mesmo assim Deus me amou, e foi um amor sacrificial. Mas isso só é possível, você só consegue viver isso se você estiver cheio da graça de Deus. Na carnalidade não consegue. Você não consegue.
Por isso que a mensagem que a gente traz aqui, ela é uma mensagem simples, mas é uma mensagem muito profunda. Porque quando o Senhor falou para ti, né, que você tinha que servir aquele cara que estava em pecado, aquele cara que não tinha abandonado o pecado, e amar como se você servisse a ele, é muito difícil para a nossa humanidade. Só quem está muito no espírito para fazer isso, né? Então eu falo para todo mundo, eu essa semana estava batendo um papo com a menina da editora que está transcrevendo o meu livro, e quando eu estava conversando com ela, eu disse assim, é difícil para as pessoas aceitarem, porque o evangelho, ele é simples, mas ele é um convite para a morte. É. Todas Né? as coisas que Deus nos pede nesse processo nos matam. É um convite para a morte. A morte do quê? A morte da minha justiça própria, a morte do meu orgulho, a morte do meu ódio, a morte da minha mágoa, a morte do meu senso de certo ou errado. Né? É um convite para você morrer para você e viver para o céu. E viver para as coisas eternas. E como é difícil fazer isso, né? Por isso que a Bíblia fala, amar quem te faz bem, até os hipócritas fazem. Mas o convite que eu te faço é, ame quem não merece. Ore por quem te persegue. Abençoa aqueles que te amaldiçoam. E é muito difícil para a nossa humanidade. Eu entendo isso. Mas o que é que eu quero? Eu quero continuar falando para as pessoas que é possível. Eu quero continuar dizendo para elas que essa dor, ela tem dia, hora para acabar. Né? Ela só pode se perpetuar se você não decidir viver e colocar um ponto final e viver as coisas da eternidade. Como um dia eu decidi viver, como um dia a Manoel conseguiu viver. E é o que eu falo. Cada testemunho de vocês é assim. Gente, se deu certo para a Nath, porque as pessoas sempre acham, Manoel, não, porque foi só para a Nath. É porque a Nath tem muita sabedoria, porque a Nath tem muita maturidade, porque a Nath é mentora, porque a Nath isso, aquilo, outro, porque a Nath... Não, gente, não foi só comigo, não. Foi comigo, com a Manoel, com a Jamile, foi com a Ana, foi com a Carol, foi com a Lúcia. Com tantas pessoas. Agora, base da base da base. O que você precisa? Decidir viver. Viver o quê? As verdades eternas. E abrir mão do seu eu. E abrir mão da sua justiça própria. E abrir mão da sua vingança. E abrir mão do seu ódio. E abrir mão da sua tristeza. Então, é esse o convite. Por isso que eu consigo falar de forma muito clara que, de fato, a traição na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu. A pergunta que eu faço para você, e na sua, Manoel, também foi? Na minha vida, eu acho que me levou para o plano original de Deus. Eu saber quem eu sou, eu saber quem Deus é, eu saber que eu sou uma filha muito amada e que ninguém tem o poder de fazer eu não me sentir amada, porque eu tenho um pai que ele é amor, ele é a definição de amor. Então, foi um caminho que Deus me levou de volta. E hoje eu posso dizer assim, eu sou muito melhor do que eu era antes. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é na minha vida. Eu me tornei muito mais leve, sabe? Tem muita mulher que é muito rixosa, qualquer coisinha é motivo para briga, é motivo para discutir, é querer mudar o outro. Você não tem o poder de mudar o outro, mas você tem um Deus que tem o poder de mudar o outro. Então recorra ao Senhor. Esse é o caminho. Pegue os ensinamentos, as chaves, vá para o pé de Jesus, porque Ele faz. Ele tem o poder. Emanuele, próxima semana a gente está começando mais uma semana de imersão do Virando o Jogo da Traição. E está sendo muito inédito, porque foram aulas novas que eu gravei, começa segunda-feira, e eu queria que você trouxesse, de fato, um convite, uma inspiração para as mulheres estarem conosco. Lembrando que para você participar é gratuito a imersão. Ao final da imersão, nós vamos abrir a possibilidade de você se inscrever na próxima turma do curso Mudando o Jogo da Traição, que foi esse curso que a Emanuele fez, esse curso que a Jamile fez, que a gente fez a live antes de ontem. Então, nós vamos abrir mais uma turma. Então, se você está aqui comigo, você está dizendo assim, Nath, eu estou precisando, eu quero viver, começa se preparando a partir da imersão. A imersão é gratuita, o curso é pago, mas já na imersão, você já vai viver grandes mudanças, você já vai viver grandes curas, você já vai viver um processo extraordinário, principalmente porque essas aulas que vão ser liberadas a partir de segunda-feira, elas são inéditas, gratuitas e muito poderosas. Então, eu queria, Manoel, que você fizesse esse convite do seu coração para o coração dessas mulheres que estão aqui nos ouvindo. Bom, eu queria dizer para vocês que estão ouvindo, eu tenho certeza que muitas estão num abismo de dor, de frustração, de tristeza,
se achando a pior pessoa do mundo, se comparando com outra pessoa. Eu quero te dizer, talvez você esteja aí e pense, eu não tenho como pagar. A gente serve a um Deus que provê. Creia que Ele vai prover. Invista em você. O demais Deus vai fazer. Vá com seu coração aberto e peça para que o Espírito Santo ele consiga fazer você entender as chaves que serão viradas. Porque realmente muitas aulas, as aulas que a Nath traz, parece que é o próprio Senhor inspirando ela naquilo que nós precisamos ouvir. E creia, nós temos um Deus que ele tem o poder de nos tirar desse cativeiro. Ele morreu para que você seja livre. Invista em você, cuide de você, tire um pouco a sua atenção do outro, porque a partir do momento que você for curada, a sua casa e tudo ao seu redor vai mudar. Amém! Que bonitinha, gente! Olha, eu fico tão maravilhada porque eu tô vendo um monte de aluna minha aqui escrevendo. Nossa, esse curso mudou a minha vida. Gente, sabe por que esse curso mudou a vida dessas mulheres? Centenas de mulheres. Porque esse curso tem como base a palavra de Deus. Eu não ensino a minha opinião, eu não ensino... Não, é a palavra. Então, tudo que o Senhor me fez experimentar aqui mudou a minha sorte, mudou meu casamento, mudou a minha família, mudou a minha vida. É o que eu compartilho nessa jornada. Então, eu queria demais. Nossa, que live maravilhosa, que delícia. Eu poderia ficar aqui a noite toda com você. Mas eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo. Se inscrevam, para vocês se inscreverem para participar da imersão próxima semana. Precisa se inscrever, porque todas as aulas vão no seu e-mail. E o link para você se inscrever está lá na minha bio, se você não me achar. Se você não achar o link, me chama, que eu mando para você no particular. E eu estou muito grata ao Senhor por todos vocês estarem comigo aqui essa noite. Emanuele, Deus te abençoe poderosamente e traga bênçãos do céu sobre a sua vida, por você ser essa voz aqui nessa noite, inspirando as pessoas a continuarem crendo, não desistirem. Aprenda que Deus tem um lugar de descanso e não desistência para vocês. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau.